hoje nós vamos continuar o que nós falamos na última aula. Estamos falando sobre responsabilidades do seguidor fiel de Jesus Cristo. As duas cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, nos ajudam a perceber muitas responsabilidades que nós, como seguidores fiéis, temos que ter. Na última vez, nós já vimos 15, e hoje eu vou completar até chegar no 22. São 22 responsabilidades que eu encontrei. Com certeza, devem ter outras aqui nessas duas cartas. Se você for em outros livros da Bíblia, você vai achar muitas outras. Mas nós estamos ficando somente nestas duas cartas. Então, abre a sua Bíblia comigo. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia, então, comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos continuar vendo estas responsabilidades. Neste início, eu vou relembrar, vou somente falar, sem entrar em detalhes, as primeiras 15 que nós já vimos. E depois nós vamos detalhar um pouco mais as próximas. Então, estudando o 1 e 2 Tessalonicenses, você encontra várias responsabilidades de um seguidor, de uma seguidora fiel a Jesus Cristo. Já falamos sobre estas primeiras 15. Número 1, viver do modo digno de Deus. Número 2, progredir na vida cristã. Número 3, se abster de imoralidade. Número 4, crescer no amor fraternal. Número 5, cuidar das suas próprias necessidades. Número 6, consolar uns aos outros, confortar uns aos outros. Número 7, apreciar e cuidar bem daqueles que trabalham no Senhor. Número 8, viver em paz uns com os outros. Número 9, admoestar os insubmissos. Admoestar os insubmissos. Número 10, consolar, confortar os desanimados. Número 11, amparar, auxiliar os fracos. Número 12, ser paciente com todos. Número 13, ser alegre sempre. Número 14, orar continuamente, sem cessar, em todo o tempo. E número 15, dar graças por tudo. Dar graças por, por tudo. Essas são as primeiras 15 que nós vimos na última aula. Vamos continuar agora aqui no capítulo 5 e entrando na segunda carta aos Tessalonicenses, e vamos ver quais são outras responsabilidades do seguidor fiel. Número 16. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 21, 5:21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Responsabilidade da seguidora, do seguidor fiel, colocar todas as coisas à prova e ficar somente com o que é bom. É uma grande responsabilidade, não é? Porque muitas vezes nós temos uma tendência a aceitar tudo o que é dito para nós. Desde que aquela pessoa que está falando seja uma pessoa conhecida, seja uma pessoa de bom caráter, seja uma pessoa de bastante sucesso, que aparece na televisão, que é conhecida na mídia. Então, a nossa tendência é aceitar tudo o que é falado como se fosse verdade. E a responsabilidade aqui é importante. É colocar tudo à prova. É não aceitar à toa, mas colocar à prova e guardar somente aquilo que é bom. Existe tanta coisa por aí, não é mesmo? Que não serve para nada. Mas as pessoas falam. E tem seguidores, não é? Você vê nas mídias, olha, eu não tenho nenhuma mídia social. Aliás, a única que eu uso é WhatsApp, mas não sei se essa é considerada uma mídia social. Eu estou pensando mais em Facebook, Instagram, Twitter, essas mais comuns, né? Eu não tenho nenhuma dessas, mas conheço muitas pessoas que têm. E eles têm pessoas que eles seguem, né? E as pessoas que têm os seus seguidores têm milhares de seguidores. E coloca uma foto e a pessoa olha, e escreve uma coisa e a pessoa lê. E muitos acham que tudo aquilo é verdade. Na parte religiosa, tem tanta coisa escrita, tanta coisa falsa escrita, muita coisa verdadeira escrita. Qual é a nossa responsabilidade como uma seguidora ou um seguidor fiel de Jesus? É colocar tudo isso à prova e reter o que é bom. Olha, um amigo meu me mandou um vídeo no começo dessa semana. E neste vídeo, um pastor, entre aspas, de uma igreja denominacional, estava avisando todas as pessoas que Deus havia falado com ele e que no dia 30 de março, 2 dias atrás, no dia 30 de março, ninguém deveria sair de casa. Aliás, não era nem somente ficar em casa. Tinha que fechar as janelas, fechar as portas, porque haveria muita morte no dia 30 de março. Pessoas estariam no supermercado e morreriam. Pessoas estariam nas farmácias e morreriam. Pessoas estariam nos ônibus e morreriam. Falso mestre, falso professor. Dia 30 de março passou e não aconteceu nada disso. Foi desmascarado, não é? Eu espero que as pessoas não escutem mais este, entre aspas, pastor. Existe tanta
coisa jogada por aí. E qual é a nossa responsabilidade? Colocar tudo à prova e guardar o que é bom. Se você fizer isso, a sua vida vai ser tão melhor. Pense somente na Bíblia. Pense somente nos ensinos que as pessoas trazem da Bíblia, seus próprios conceitos, suas próprias opiniões, muitas não batem com a Bíblia. Mas porque é um pastor, uma pastora, um, um apóstolo, um presbítero, um bispo, um padre, as pessoas escutam e aceitam, sem colocar à prova. Se você é uma seguidora fiel a Jesus, se você é um seguidor fiel a Jesus, sua responsabilidade é colocar todas as coisas à prova e guardar somente aquilo que é bom. Muito importante esta responsabilidade. Próxima, número 17. Olha 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. 5:22. A responsabilidade é ficar longe do mal. Ficar longe do mal. Vamos ler o versículo 22. Afastem-se de toda a forma do mal, de toda a forma de mal. Responsabilidade, ficar longe do mal, de toda forma do mal. Você já ouviu a expressão, né? Olha, não cutuque a onça com a vara curta. É isso mesmo. Se ficar cutucando a onça com a vara curta, vai acabar sendo mordido, né? Você já ouviu também muitas pessoas falando, talvez até mesmo você, isso não vai me abalar, não vai me atingir. Eu sou uma pessoa forte, eu posso fazer tal coisa, eu posso assistir tal programa, isso não vai me abalar. Qual é a responsabilidade do seguidor, da seguidora fiel? Se afastar do mal, de toda forma do mal. Isso é muito importante, porque se nós estamos brincando com o perigo, uma hora o perigo vai brincar de volta conosco. E ele não brinca de uma maneira boa, honesta. O perigo brinca de uma maneira ruim, desonesta conosco. E ninguém quer isso para a sua vida. Se afaste de todo mal, de todo tipo de mal. Aqui no versículo 22 usa de toda forma de mal, de toda aparência de mal. Olha, tem alguma coisa ali na esquina que não parece muito bem? Se afaste. Olha, tem um programa na TV que vai ter algumas cenas que não são apropriadas? Se afaste. Você vai em certo lugar que você sabe que vai haver drogas e bebida alcoólica? Se afaste. A responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel a Jesus é se afastar do mal. Se afastar do mal. Existe uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas é uma história
que é contada sobre o apóstolo João, enquanto ele vivia na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, como a maioria das cidades grandes naquela época, tinha um lugar público de banhos, não é? Um lugar onde a água era mais quente, umas termas, vamos dizer assim. Só que naquela época, as pessoas iam lá para tomar banho. Não tinha um chuveiro em casa como nós temos hoje. Era um lugar público. Homens iam num lugar, mulheres iam em outro lugar. Mas uma história é contada sobre o apóstolo João, que ele estava indo para um desses lugares de banho público e ele ficou sabendo que lá dentro estava um outro senhor que era um anticristo. Quer dizer, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Uma pessoa ruim, né? Uma pessoa de uma reputação não muito boa. E assim que o apóstolo João soube disso, ele deu meia volta e voltou para sua casa. Não queria estar na presença do mal. Uma boa lição para você e para mim. Responsabilidade do seguidor fiel se afastar de todo o mal, de toda aparência, de toda forma do mal. Responsabilidade importante para você e para mim. Número 18. Responsabilidade número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha comigo o versículo 25. 25. Orar pelos irmãos. Responsabilidade. Orar pelos irmãos. Olha o versículo 25, aonde Paulo está escrevendo e diz: irmãos, né? Irmãos lá da Tessalônica, orem por nós. Orem por nós. Vai para a segunda carta. Vou dar mais um versículo ligado com essa responsabilidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Segundo Tessalonicenses 3, 1 e 2 diz o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Interessante, né? Responsabilidade, orar pelos irmãos. Olha, eu não sei como você faz, mas com certeza, aonde você serve a Deus, na congregação aonde você serve a Deus, deve existir uma lista de membros. Se não existir, você fica responsável por fazê-la. Pegue essa lista de membros e ore nome por nome. Você vai notar uma diferença. Se todo mundo, vamos supor que tenha 20 pessoas aonde você serve, 20 cristãos. Se todos orarem uns pelos outros, você vai ter 19 pessoas orando por você todos os dias, mencionando o seu nome. Olha que coisa forte, poderosa. Você vai orar por 20 pessoas e vai receber orações de 19 pessoas. Se você tem 100 pessoas na sua congregação, olha só,
99 vão estar orando por você todos os dias. Orar pelos irmãos, pelas necessidades, pelas conquistas, pelas alegrias. Olha, na fase que nós estamos, com esta pandemia, tem muitos irmãos que precisam das nossas orações. Eu tenho certeza que você conhece. E não precisa orar somente pelos irmãos da congregação aonde você é membro, pode orar por outros também, não é? Orar por sua família, orar por seus vizinhos, por seus colegas na escola, na faculdade, no trabalho. Responsabilidade do seguidor fiel orar pelos irmãos, mencionando-os por nome. Não é fazer uma coisa geral, né? Senhor Deus abençoe todos os irmãos da igreja. Não, é orar individualmente. Senhor, abençoe aquele irmão com a sua doença. Senhor, abençoe aquela irmã que está procurando emprego. Senhor, estamos felizes por aquela família que o Senhor abençoou com uma nova casa. Né? Orar pelos irmãos. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel a Jesus. 19. Volta para a primeira carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. 26. O texto diz o seguinte: saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel saudar os irmãos. E aí depende do costume local, não é? Se o costume local é dar um abraço, é assim que você vai saudar seus irmãos. Se o costume local é apertar a mão, é assim que você vai saudar seus irmãos. Se o costume local é dar um beijo no rosto, é assim que você vai saudar os seus irmãos. A responsabilidade é saudar os irmãos. É dizer um alô, não é? É cumprimentar, mas cumprimentar com vontade, não é? Com um sorriso no rosto, com agradecimento por aquele irmão, aquela irmã estar ali do seu lado, mostrando para ele ou para ela que são importantes, porque são filhos e filhas de Deus, assim como você é. Responsabilidade importante, saudar os irmãos. Olha, a pandemia já tem durado um ano. Um ano. E em muitos locais, a igreja ainda não conseguiu se reunir presencialmente. Está se reunindo de uma maneira virtual, graças a Deus por isso. Não está deixando de se reunir, mas não consegue fazer isso presencialmente. Eu fico imaginando como vai ser quando tudo isso terminar e nós vamos com muita responsabilidade, não é? Assim que as medidas de higiene e de segurança forem retiradas, eu imagino como vai ser este saudar os irmãos, este abraço, este aperto de mão, este beijo na face. Como vai ser gostoso saudar os irmãos. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel a Jesus. Número 20. Continuando aqui no capítulo 5, né? Tem várias responsabilidades só no capítulo 5.
1 Tessalonicenses 5:27. 5:27. O texto diz: diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Responsabilidade, ler esta carta a todos os irmãos. Interessante que naquela época poucas pessoas sabiam ler, poucas. Não tinham acesso à leitura como nós temos hoje. Existiam algumas pessoas nas igrejas que eram encarregadas de receber correspondência. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não é? Então você tinha que mandar uma correspondência pelo correio. E muitas vezes levava tempo para chegar no destino. Vamos supor que você estivesse mandando uma carta para a igreja em Tessalônica. Você escrevia uma carta, colocava no correio. Essa carta tinha que ser levada, muitas vezes a pé, ou de cavalo, ou de navio. E demorava. E quando chegasse no destino, na igreja em Tessalônica, existiam irmãos que recebiam esta carta, liam a correspondência, porque sabiam ler, e eram então responsáveis para lerem de viva voz a correspondência para a igreja inteira. Porque a igreja muitas vezes não sabia ler, só ouvia o que era falado. Uma responsabilidade muito grande, muito grande. Você se lembra na carta de João, chamada Apocalipse, né? O último livro que nós temos? Existem várias cartas dentro daquele livro, escritas para diferentes igrejas, 7 igrejas. E cada carta começa o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, por exemplo, escreva. Não é? Então, uma carta que era endereçada a uma pessoa dentro da igreja. E essa pessoa recebia a carta, lia para o resto da igreja. Importante essa responsabilidade, porque dependia desta pessoa para que todos os outros ouvissem e entendessem a correspondência. Qual é a nossa responsabilidade como seguidores fiéis? Ler a palavra de Deus, não somente para nós, mas para outras pessoas. Ah, mas as outras pessoas sabem ler. Então, como é que eu vou ler a palavra de Deus para outras pessoas? Estudando com elas, ensinando, dando uma aula, mostrando, fazendo como Filipe, lembra? Lá com aquele eunuco, chegando até a pessoa e dizendo: você está entendendo o que você está lendo? Deixa eu explicar para você. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel. Ler esta carta, ou a palavra de Deus, para as pessoas. Número 21. Vamos para a segunda carta agora. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. O texto diz: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Qual é a responsabilidade? Permanecer firmes, guardando
aquilo que foi ensinado, aqui no caso por Paulo, Silas e Timóteo. Nossa responsabilidade é permanecer firmes. Não é cair da fé, não. É firmeza na fé. Lembrando tudo aquilo que foi ensinado. Aqui estamos falando das cartas aos Tessalonicenses. Mas podemos colocar isso de uma maneira mais ampla para a palavra de Deus, não é? Eu permaneço firme quando eu lembro do que foi ensinado, quando eu continuo estudando, quando eu me, me deparo cada vez mais com a palavra de Deus, quando eu me aprofundo no estudo da Bíblia. Uma grande responsabilidade, porque se eu não continuo estudando, a tendência é que eu não permaneça firme. Eu vou ser facilmente levado de um lado para o outro, como a carta de Tiago ensina, né? Vai, volta, porque não tem firmeza. É como aquela casa, não é? Que foi construída na areia, como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte. Você conhece bem essa história, né? Se eu não estou estudando, eu sou como uma casa na areia. Não vou permanecer firme. Mas, se eu continuo guardando aquilo que me foi ensinado, continuo estudando cada vez mais, me aprofundando, eu sou como aquela casa que foi construída na rocha. As tempestades vieram, o vento veio, a chuva veio, o rio transbordou, mas a casa permaneceu firme. Responsabilidade do seguidor e da seguidora fiel, permanecer firme, guardando, lembrando de tudo aquilo que já foi ensinado e estudando cada vez mais. Número 22, para terminarmos esta primeira parte. Responsabilidade, número 22, segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ao versículo 14. 3,14. O texto diz o seguinte: se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Qual é a responsabilidade? Notar aqueles irmãos e irmãs que não prestam obediência à palavra de Deus. Tem pessoas assim, né? Que são convertidas a Jesus, foram batizadas, mas por razões diversas começam a não mais ter obediência, a não serem mais obedientes à palavra de Deus, são desobedientes. Qual é a nossa responsabilidade? É notar essas pessoas e não se associar mais com elas. Lógico que, até chegar a esse ponto, nós temos o ensinamento de Jesus, não é? Aonde, olha, vai uma pessoa, conversa com aquela pessoa que está desobedecendo. Se ela não quiser ouvir, chama outras duas ou três e vão de novo. Se ela não quiser ouvir, conta para a igreja toda. Se ela não quiser ouvir, aí sim, trate ela como alguém que não faz parte da igreja. Então, tem todos os passos a serem seguidos para chegar nessa situação, não é? Mas a responsabilidade continua sendo a mesma. Se alguém está desobedecendo, se um irmão ou uma irmã
estiver andando em desobediência à palavra de Deus e não quiser se arrepender, a nossa responsabilidade é não se associar mais com ela. E existe uma razão para isso, né? Aqui o texto fala, né? O versículo 14 diz para que essa pessoa se sinta envergonhada, para que ela entenda, que ela caia em si e perceba o quanto errado ela está e como era bom fazer parte da família do Senhor. Os irmãos ajudavam, os irmãos conversavam, os irmãos iam na casa e agora não vão mais. E isso vai fazer com que ela mude sua atitude e volte a obedecer. Me lembra da parábola de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, do filho pródigo, não é? Aquele filho que resolveu viver em desobediência ao seu pai. O que o pai fez? Deixou, não foi atrás. Com certeza preocupado, com certeza querendo que aquele filho voltasse. Mas ele não foi atrás. Ele não continuou mandando uma mesada para o filho. Não, o filho teve que cair em si, teve que entender o seu erro, lembrar como era bom na casa do seu pai. Ficou envergonhado e voltou arrependido. E o pai o aceitou de braços abertos. Essa é a nossa responsabilidade. Notar aqueles que andam em desobediência e não se associar mais com eles, na esperança de que eles retornem arrependidos. Vimos aqui, então, nas duas cartas aos Tessalonicenses, responsabilidades do seguidor, da seguidora fiel a Jesus Cristo. Já tínhamos falado de 15, hoje vimos mais 7. E eu vou repetir as 7 de hoje, para você guardar muito bem. Número 16. Colocar as coisas à prova e ficar somente com o que é bom. Responsabilidade 17. Ficar longe do mal, da aparência do mal. Responsabilidade 18. Orar pelos irmãos, mencionando pelo nome. 19. Saudar os irmãos. Número 20. Ler a palavra de Deus para todos. 21. Permanecer firmes, lembrando de tudo aquilo que te foi ensinado e estudando cada vez mais. E número 22, notar aqueles que desobedecem à palavra e não se associar mais com estes. Temos aqui nas cartas aos Tessalonicenses 22 responsabilidades do seguidor, da seguidora fiel a Jesus. Como é que você está cumprindo estas responsabilidades? Olhe para a sua vida e veja onde você precisa melhorar. Eu vou olhar para a minha e vou ver onde eu preciso melhorar. E se fizermos assim, nós vamos estar cumprindo o que o Senhor Jesus deseja e espera de nós. Responsabilidades de um seguidor, de uma seguidora fiel. Agora, no tempo que nós ainda temos, eu gostaria de mostrar nessas duas cartas algumas coisas que o seguidor e a seguidora fiel não deveria fazer.
Nós já vimos até aqui o que nós devemos fazer, né? Quais são nossas responsabilidades. Agora eu quero ver o que nós não devemos fazer. E eu tenho 6 aqui. Com certeza, você lendo essas 2 cartas, você vai encontrar mais. Mas eu quero mostrar 6, ah, 6 coisas, vamos chamar assim, não é? Que o cristão, que a cristã fiel a Jesus não deveria fazer. A primeira, volta para 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 3. O texto diz o seguinte: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. O que é que o seguidor e a seguidora fiel não deveria fazer? Não se abalar com as tribulações. Olha, escrito para você e para mim. Parece que foi escrito na época em que vivemos. Estamos passando por tribulações, mas sem dúvida, tribulações grandes, grandes, pesadas, tristes. O que é que o seguidor fiel e a seguidora fiel não deveria fazer? Não deveria se abalar nas tribulações, porque o nosso Deus é mais forte, é mais poderoso, ele está do nosso lado, é ele quem controla todas as situações. Então, a primeira coisa que nós não deveríamos fazer é nos abalar durante as dificuldades, as tribulações. Número 2, olha o capítulo 4, versículo 3. 4, 3. O texto diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que é que o seguidor e a seguidora fiel não deveria fazer? Não deveria rejeitar a santificação. Não deveria rejeitar a santificação. O texto diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E santificação é esse processo, não é diário, e vai se estender até a volta de Jesus, ou até a nossa morte. Mas a santificação é um processo diário de sermos cada vez melhores, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus, dia após dia. Isto é santificação. O que é que o seguidor e a seguidora fiel a Jesus não deveria fazer? Rejeitar este processo de santificação. A vontade de Deus, o texto diz, é que todos sejam santificados, ou seja, dia após dia, cada vez melhores. Número 3. O que é que o seguidor e a seguidora fiel não deveria fazer? Olha o capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. 4, 6 e 7. O texto diz o seguinte: neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos.
porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O que é que o seguidor e a seguidora fiel a Jesus deveria fazer, ou não deveria fazer? Não deveria ofender ou, segundo o texto aqui, se aproveitar dos seus irmãos. Não deveria ofender, falar mal ou se aproveitar dos seus irmãos. Olha, infelizmente acontecem essas coisas. Infelizmente. Um irmão pede um dinheiro emprestado para um outro irmão e não devolve. Alguém empresta qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser uma ferramenta, e não devolve. Está prejudicando aquele que emprestou, não é? Alguém ofende o outro, fala mal, fofocas, não é? Olha, vem aqui, deixa eu contar para você o que aquele irmão fez. Olha, você não imagina, você não acredita o que aquela irmã me falou. Fofocas, ofensas, prejudicando o irmão e a irmã. O seguidor, a seguidora fiel a Jesus, não deveria fazer isto, ofender ou prejudicar seus irmãos. Isto não faz parte de um seguidor ou de uma seguidora fiel a Jesus. Pense bem na sua vida. Não faça isso. Não faça parte deste grupo de pessoas. Pelo contrário, né? Seja fiel. E você não vai fazer isto. Número 4. O que mais que um seguidor e uma seguidora fiel a Jesus não deveria fazer? Número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Você conhece esse versículo? Um versículo pequeno. O texto diz: não apaguem o espírito. O que é que um seguidor e uma seguidora fiel não deveria fazer? Não deveria apagar o Espírito Santo de Deus. Você sabe que na hora do seu batismo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você é batizado, batizada nas águas, por imersão, é a única maneira correta, imersão. Você recebe 2 presentes de Deus. 2 bênçãos sem medida. A primeira, o perdão dos seus pecados. A segunda, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você. Deus retira tudo que é ruim e ele não deixa você vazio. Ele preenche tudo aquilo que ele tirou de ruim, ele preenche aquele espaço com o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus começa então a habitar em nossa vida no momento do nosso batismo. E é ele quem vai nos ajudar naquele processo que já falamos de santificação. Mas, se a minha vida começa a ser uma vida contrária à palavra de Deus, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia contra Deus, aquele Santo Espírito que em mim habita começa a ser apagado. Apagado. E não é isso que nós devemos fazer. Se você é uma seguidora fiel, se você é um seguidor fiel a Jesus,
você não vai apagar o Espírito Santo da sua vida. Você vai viver de uma maneira fiel a Jesus. Não apagar o Espírito Santo. Número 5, outra coisa que vemos aqui nessas cartas, que uma seguidora e um seguidor fiel a Jesus não deveria fazer. Olha a segunda carta, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 3, 13. Eu vou usar isso aqui de uma maneira positiva, tá? Vamos ler o texto. 3:13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. O que é que um seguidor fiel e uma seguidora fiel de Jesus não deveriam fazer? Não deveriam nunca se cansar de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem. Não deveriam se cansar de fazer o bem. Fazer o bem sempre. Então, estou usando isso aqui de uma maneira positiva, né? O que é que não deveria fazer? Não deveria se cansar de fazer o bem. Estar sempre fazendo. Não pode dizer, eu estou muito cansado, não posso fazer o bem. Não. Nunca deveria se cansar de fazer o bem. E número 6, para terminarmos hoje, olha a segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Nós já falamos disso, mas vamos usar esse mesmo exemplo de uma maneira negativa, tá? O que nós não deveríamos fazer. Versículo 14 do capítulo 3. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Então, o que é que um seguidor e uma seguidora fiel a Jesus não deveria fazer? Não deveria se associar àquele irmão e àquela irmã que está rebelde, que está desobedecendo de vontade própria a palavra de Deus. Não estou dizendo desobedecendo de uma maneira de um pecado, não é? Porque o pecado é desobediência à palavra de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer algo direto, não é próprio. A pessoa dizendo: eu não quero mais, não faço mais parte da família de Deus. O que é que um seguidor e uma seguidora fiel a Jesus não deveria fazer? Não deveria se associar a pessoas que têm esse tipo de atitude. Olha, muitos ensinamentos nas duas cartas aos Tessalonicenses. Nessas duas últimas aulas que nós tivemos, nessas conversas, nós falamos sobre responsabilidades do seguidor, da seguidora fiel a Jesus. Vimos 22 responsabilidades. E vimos também 6 coisas que não deveríamos fazer se somos fiéis a Jesus. Eu espero que você tenha aprendido junto comigo e eu espero que você coloque em prática isso que nós estamos falando. Se você se considera uma seguidora fiel a Jesus, se você se considera um seguidor fiel a Jesus, coloque em prática isso que vimos, essas responsabilidades. E pare de fazer aquelas coisas que não deveríamos fazer se nos consideramos seguidores fiéis a Jesus Cristo. Eu espero que você possa colocar em prática tudo isso que estamos vendo juntos nessas duas cartas.
Deus abençoe muito você.